Que a paz do Senhor Jesus esteja com cada um. Estamos felizes e alegres, pois estamos, pela graça de Deus, tendo a oportunidade de estudarmos as lições da Escola Sabatina, as lições semanais que Deus enviou ao seu povo. Nesse trimestre estamos aqui estudando as biografias bíblicas, a segunda parte, as histórias do Novo Testamento. E é maravilhoso aprender mais de Cristo através de homens que viveram aí no passado. Nós estamos aprendendo através da sua vida, o que aconteceu com eles, o que nós podemos usar para o bem do Evangelho, para o nosso bem, mas tendo sempre como Jesus Cristo justiça nossa. É nosso desejo que possamos, através do Espírito Santo, aos nossos irmãos, amigos, os interessados na palavra da verdade, estarmos aqui analisando e estudando. A lição de número 8, ela tem sobre o título A Ponte sobre o Abismo do Pecado. O verso áureo traz um versículo lá de Gênesis, no capítulo 28, versículo 16 e 17, narrando ali a história de Jacó. Diz que acordando, pois, Jacó de seu sono, disse: na verdade o Senhor está neste lugar, e eu não sabia. E temeu e disse: quão terrível é este lugar! Este não é outro lugar senão a casa de Deus, e esta é a porta dos céus. Então, pela misericórdia divina, vamos estudar esse tema, que possamos aprender ao máximo. Todos que nos acompanham pelo YouTube, pelo site do Movimento Adventista dos Naturistas do Sétimo Dia, pode estar ali aprendendo a verdadeira mensagem de Deus, a verdadeira doutrina baseada no assim diz o Senhor e no está escrito. Nós iremos, pela graça de Cristo, começar com as perguntas, analisando as perguntas, e que o Espírito Santo possa estar trabalhando em cada coração para que possamos entender melhor essas lições. Amém? Vamos iniciar então as perguntas dessa maravilhosa lição. A pergunta de número 1 assim nos faz: que contraste encontramos entre os dois amigos, Felipe e Natanael? Felipe moldou o seu caráter na escola de Cristo? Então são duas questões aqui numa pergunta, e nós iremos ler uma notinha inspirada do Desejado de Todas as Nações na página 293. Diz que em feliz contraste com a incredulidade de Felipe estava a infantil confiança de Natanael. Era um homem de natureza intensamente fervorosa, homem cuja fé se apoderava das realidades invisíveis. Todavia, Felipe foi um aluno na escola de Cristo. O Divino Mestre lidou pacientemente com a sua incredulidade e espírito tardio. Quando o Espírito Santo foi derramado sobre os discípulos, Felipe tornou-se um mestre segundo as normas divinas. Sabia do que falava e ensinava com uma certeza que levava a convicção
aos ouvintes. Então está aqui, né, explicando esse contraste que havia, né, entre os dois amigos, né, Felipe e Natanael, né, e como Jesus, né, trabalhou para que eles pudessem, né, e Felipe se tornar aí um grande mestre, um grande ensinador, né, os discípulos, quando receberam ali a chuva temporã, né, a descida do Espírito Santo, né, sabia do que falava, pois aprendeu na escola de Cristo, soube aproveitar o momento, né, da palavra de Deus, e ensinava uma certeza que levava a convicção àqueles que ouviam. Que maravilhosa experiência, né? Aqui falando desses dois discípulos. A segunda questão: de que maneira devemos estudar as verdades bíblicas? Qual deverá ser a nossa atitude diante de um ponto que não compreendemos? Então, quando nós temos que saber a maneira de estudar as verdades bíblicas, estudar a Sagrada Escritura, né? E também a nossa atitude quando nós não compreendemos algum ponto, né, na Sagrada Escritura. Atos, no capítulo 17, e o versículo 11 diz: Ora, esses foram mais nobres dos que estavam em Tessalônica, porque de bom grado receberam a palavra, examinando cada dia nas Escrituras se essas coisas eram assim. Né? Aqui falando dos bereanos, lá que quando os apóstolos, né? Paulo estava em Bereia, né? Então Paulo pregava e esses irmãos, esses crentes, o que eles iriam fazer? Eles iam conferir nas Sagradas Escrituras, né, para ver se estava de acordo com o que Paulo estava pregando. Então, uma atitude correta, né, de examinar a Escritura, não somente a gente ouvir e não comparar com os versículos bíblicos, né? Toda a verdade ela tem que estar fixada no assim diz o Senhor e nos está escrito. Diz a notinha Testemunho para Ministros, na página 109, diz que devemos estudar a verdade nós mesmos. Não se deve esperar que qualquer homem pense por nós. Não importa quem seja ou que posição esteja colocado. Não devemos esperar que qualquer homem seja critério para nós. Devemos aconselhar-nos e estarmos sujeitos um ao outro, mas ao mesmo tempo devemos exercer a habilidade que Deus nos deu para aprender o que é a verdade. Cada um de nós deve buscar a Deus para obter a iluminação divina. Devemos desenvolver individualmente um caráter que suporte a prova no dia de Deus. Não devemos ficar apegados às nossas ideias e pensar que ninguém deve interferir em nossas opiniões. Ao ser chamada a vossa atenção para algum ponto de doutrina que não compreendeis, ide a Deus de joelhos para poderdes compreender o que é a verdade e não ser desencontrado como os judeus, lutando contra Deus. Ao advertir os homens de que se acautelem de aceitar qualquer coisa, a menos que seja verdade, devemos também adverti-los a não pôr em perigo a sua alma, rejeitando a mensagem de luz, mas que se apressem em sair das trevas pelo estudo fervoroso da palavra de Deus. Então, um maravilhoso texto aqui, né, que nos traz tanto o exemplo bíblico da palavra da Bíblia, como o texto inspirado, né, do testemunho, que vem nos ensinar, né, a buscar a verdade por si mesmo, né, não o que outros dizem, mas tudo tem que estar baseado, né, na verdade, na palavra de Deus. Né? E quando nós achamos algum ponto difícil que nós não compreendemos, nós temos que fazer o quê? Ir a Deus em oração, suplicar,
como fez Daniel, através de oração, jejum, pedir para que Deus, através do Espírito Santo, ilumine a mente, para que possamos compreender a verdade. Que lição maravilhosa, né? Temos aqui que vem nos ensinar, né, sobre a verdade. A terceira questão: o que nunca deve ser feito. O que nunca deve ser feito. Vamos ver aqui em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, versículo 19 a 21. Não apagueis o espírito, não desprezeis as profecias, julgai todas as coisas, retendo o que é bom. Ou seja, nós devemos examinar tudo retendo o que é bom, né? Nunca desprezar as profecias, né? Pois elas demonstram realmente o que vai acontecer com este mundo. E o texto aqui inspirado diz que nunca deve a Bíblia ser estudada sem oração. Antes de abrir suas páginas, devemos pedir a iluminação do Espírito Santo e ser-nos-á dada. Olha que maravilhoso texto, irmãos. Então, o que nunca nós devemos fazer? Antes de abrir a Bíblia, né? Porque a Bíblia não é qualquer livro, irmãos. Entendeu? Isso aqui é a palavra de Deus, né? Escrita pelos servos de Deus, inspirados pelo Espírito Santo, né? Que escreveram, né? Quantos aqui não sofreram para que essa palavra chegasse a nós hoje, né? Então nós não devemos abrir ela com irreverência, com atitudes que não convém, né? Deve ser feito com oração, pedindo a iluminação do Espírito Santo, para que quando estivermos estudando, lendo, possamos compreender versículo com versículo, né? E capítulo com capítulo. Então, maravilhoso essa instrução que é nos dada. A pergunta de número 4. Dentro da igreja, cada um deve ter sua própria ideia? Ao que somos instados. Vamos ler em Romanos, no capítulo 12 e o versículo 16. Sede unânimes entre vós, não ambicioneis coisas altas, mas acomodai-vos a humildes, e não sejais sábios em vós mesmos. Então está aqui, né, o conselho bíblico, né, do que devemos, como devemos agir dentro da igreja, né? E ter testemunho para ministros na página 110, 111, traz um texto, diz que seu irmão ensina um erro, os que estão em posições de responsabilidade devem sabê-lo. E se ele está ensinando a verdade, devem eles tomar posição ao seu lado. Todos nós devemos saber o que está sendo ensinado entre nós, pois, se isto for a verdade, devemos sabê-lo. O professor da escola sabatina deve sabê-lo, e cada aluno da escola sabatina deve compreendê-lo. Todos nós estamos na obrigação para com Deus, de compreender o que Ele nos envia. Deu Ele direções pelas quais possamos provar cada doutrina. A lei é o testemunho. Se eles não falarem segundo essas palavras, nunca verão a alvo. Isaías 8:20. Mas se ela satisfazer a prova, não estejais tão cheios de preconceito, que não possais reconhecer um ponto simplesmente porque ele não concorda com vossas ideias. Então está aqui o conselho, a instrução dada, né, para a igreja. Então, se alguém ensina alguma coisa que não é, que contém erro, esse ele deve ser advertido, deve ser aconselhado com mansidão, né, deve ser mostrado as razões da fé, né, para que esse erro não se espalhe, por menor que seja o erro, né. E se ele está ensinando a verdade, todos têm que estar em posição ao seu lado, apoiando, né, para essa exposição da verdade. É assim que nós devemos proceder, né, na igreja. A quinta questão: como procederemos no exame das Escrituras?
E que promessa é nos dada? Vamos ver aqui em Isaías, no capítulo 34, e o versículo 16, que diz: buscai no livro do Senhor e lede. Nenhuma dessas coisas falhará, e nenhuma nem outra faltará, porque a boca do Senhor ordenou, e seu Espírito mesmo as ajuntará. Então, aqui uma comprovação, uma promessa do que está escrito na Bíblia vai se cumprir. Por isso que nós devemos pregar essas verdades, né? Porque se a Bíblia fala que Jesus virá novamente a essa terra buscar os seus, essa verdade vai se cumprir. E outras verdades que contém na Sagrada Escritura. Nós iremos ler também no livro Conselho sobre a Escola Sabatina, na página 25 e 26, diz que ao examinarmos a Escritura, não vos esforceis por interpretar-lhe as declarações de acordo com vossas ideias pré-concebidas, mas por compreender os princípios fundamentais da fé cristã. Com vivo interesse e fervorosa oração, ide a palavra de Deus, para saber o que é verdade, tendo o mesmo Espírito manifesto por Natanael, ao suplicar sinceramente ao Senhor, que lhe desse conhecimento da verdade. Todo pesquisador sincero será iluminado como foi Natanael. Jesus ouviu, ao ajoelhar-se ele em oração, debaixo da figueira. E, enquanto pedia luz, o mensageiro veio chamá-lo, para conduzi-lo à fonte de toda a luz. Que texto maravilhoso, né? Algo que aconteceu na vida de Natanael, né? Que pode acontecer na nossa vida, se nós suplicarmos pelo conhecimento. Né? Jesus, ele estende isso a nós através do Espírito Santo. Então está aqui o conselho, essa experiência contada, né? Maravilhoso. A sexta questão: que cuidado também devemos ter? Vamos ler em Tiago, no capítulo 1, e os versículos de 5 a 8. E assim nos escreve: se porém algum de vós necessitais de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e se nada lhes impropera, e se lhe há concedida. Peça, porém, com fé, e nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Então está aqui, está escrito em Tiago, né? E conselho sobre a escola sabatina, na página 26 e 27, agora diz que Deus nunca honra a incredulidade, a dúvida. Quando ele fala, a sua palavra deve ser conhecida e cumprida nas ações diárias. E se estiver em viva união com Deus, o coração do homem reconhecerá a voz que vem do céu. Então nós devemos buscar a sabedoria, né? Aprender de Cristo e não duvidar da palavra, não questionar a palavra de Deus segundo as nossas ideias e nossas vontades. Não, a palavra de Deus, ela é santa, e ela que instrui o seu povo para o caminho do céu. É nosso dever como cristão, como os discípulos de Cristo, amados do Pai, estar reconhecendo a palavra e buscando deixar toda dúvida, toda incredulidade de lado e simplesmente obedecer em nossas ações diárias, né? Não é somente a teoria, mas colocar na prática aquilo que aprendemos. Vamos para a questão de número 7. Existe preconceito contra o povo de Deus em nossos dias? Frequentemente, que ensinamento desperta o grande antagonismo e por quê? Eclesiastes, no capítulo 7, versículo 16,
diz: não sejais demasiadamente justo, nem demasiadamente sábio, porque te destruirias a ti mesmo. E em sexto, no volume 6, Testemunho para a Igreja, na página 38, nos ensina assim, que existem muitos na condição de Natanael, nutrem o preconceito e a descrença, porque nunca entraram em contato com as verdades especiais para esses últimos dias, ou com o povo que a sustenta. Não será necessário mais do que assistir a uma reunião plena do Espírito de Cristo para que apareça a sua incredulidade. Não importa o que tenhamos de enfrentar, quanto à oposição, quantos esforços para afastar as pessoas da verdade de origem celeste. Temos de dar a publicidade à nossa fé, para que as pessoas sinceras possam ver, ouvir e convencer-se por si mesmas. Nosso trabalho é dizer, tal como fez Felipe: vem e vê. João 1,46. Não sustentemos doutrina alguma que desejamos esconder. Para aqueles que foram ensinados a guardar o primeiro dia da semana como sendo sagrado, o aspecto mais objetável de nossa fé é o sábado do quarto mandamento. Por acaso não declara a palavra de Deus que o sétimo dia é o sábado do Senhor? Sim, essa não é uma questão fácil. Mudar do primeiro para o sétimo dia da semana como dia de guarda. Envolve uma cruz. Colide frontalmente com os preceitos e práticas dos homens. Pessoas eruditas têm ensinado ao povo a tradição. Até esse se tem enchido de descrença e preconceito. Ainda assim, precisamos dizer às tais pessoas: vem e vê. Deus requer que proclamemos a verdade e que ela ponha a descoberto o erro. Então está aí respondendo, a questão do preconceito que nós sim recebemos, O cristão ele recebe, principalmente nos nossos dias, com tanta mundanidade, tanto afastamento de Deus, temos esse preconceito, e o ensinamento de guarda do primeiro dia da semana. As pessoas, infelizmente, são enganadas pelos seus líderes, pelos seus guias espirituais, e têm um preconceito de nem ouvir a palavra de Deus. Se elas dessem um tempo, e ouvissem os versículos que comprovam a guarda, a santificação do sétimo dia, elas não pensariam assim, a respeito do sábado, não pensariam mal, a respeito do sábado, e sim iriam guardá-lo, santificá-lo, quando visse, essa verdade que consta aí em várias partes da Escritura Sagrada, um dia que foi, é e será guardado, Não há como contradizer isso na Bíblia. É uma verdade que todos precisam aprender. Que será no futuro um ponto de controvérsia, um ponto de decisão para aqueles que querem servir ao Senhor. Vamos para a oitava questão. Após a confusão de fé da parte de Natanael, o que Jesus declara? Desejado de todas as nações, na página 142. A primeira expressão de fé da parte de Natanael soou música aos ouvidos de Jesus. E ele respondeu, disse-lhe: porque tu disse, viste debaixo da figueira crês? Coisas maiores do que essa verás. O Salvador antecipa com alegria sua obra de pregar as boas novas aos mansos, e restaurar os contritos de coração e proclamar liberdades aos cativos de Satanás. Ao pensamento das preciosas bênçãos que trouxera aos homens, Jesus acrescentou: na verdade, vos digo, que daqui em diante vereis o céu aberto, e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. João 1, 50, versículos 50 e 51.
Com isso, Cris virtualmente diz: nas margens do Jordão, os céus se abriram e o Espírito desceu como pomba sobre mim. Aquela cena não era senão um testemunho de que o Eu sou o Filho de Deus. Se crerdes em mim, tal como vossa fé será vivificada. Vereis os céus que se acham abertos, e nunca se hão de fechar. Eu vos abri a vós. Os anjos de Deus estão subindo, levando as orações dos necessitados e aflitos ao Pai, em cima e descendo, trazendo bênçãos de esperança, ânimo e auxílio e vida aos filhos dos homens. Então nós vemos aqui que maravilhoso, né, o que aconteceu lá com Natanael, né? É algo que Jesus disse para aquele tempo e que acontece com nós, né? Que os anjos estão levando as nossas orações neste mundo caótico que nós vivemos, né? Nesse mundo cheio de aflições, leva as nossas orações e trazem as bênçãos, né? A esperança, o ânimo, o auxílio de vida aos filhos dos homens, de que tanto nós necessitamos para essa caminhada, né? Até chegarmos ao fim da jornada. Que maravilhoso testemunho aqui escrito, né? A nona questão: devido a que mediação os anjos celestiais ministram em nosso favor? Vamos ver aqui na palavra de Deus, em 1 Timóteo, no capítulo 2, versículos de 3 a 6. Isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e chegam ao pleno conhecimento da verdade. Porquanto há um só Deus, um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos, testemunhando ser prestes em tempos oportunos. Então aqui a Sagrada Escritura já respondendo nessa questão, né? E diz o desejado de todas as nações que os anjos de Deus sempre estão indo da terra ao céu e do céu à terra. Os milagres de Cristo pelos aflitos e sofredores foram operados pelo poder de Deus através do ministério dos anjos. E é por meio de Cristo, pelo ministério de seus mensageiros celestiais, que toda a bênção nos advém de Deus. Tomando sobre si a humanidade, nosso Salvador une seus interesses aos dos caídos filhos de Adão, ao passo que, mediante sua divindade, lança a mão do trono de Deus, e assim Cristo é o mediador da comunicação dos homens com Deus e de Deus com os homens. Que texto maravilhoso, né? O plano da redenção, né? Cristo, justiça nossa, né? E esse trabalho que os anjos fazem, né? Entre a terra e o céu e a terra, né? Então nós temos essa garantia, pois isso está escrito, irmãos. Que possamos crer desta maneira, né? Quão maravilhosas são essas palavras. A pergunta de número 10. Onde encontramos a origem da ilustração utilizada por Jesus? E assim, que importante revelação foi feita ao abatido patriarca? Então a ilustração usada ali com Natanael, né, se encontra aqui em Gênesis, no capítulo 28, né, e os versículos de 10 a 12, que fala ali a visão da escada de Jacó. Partiu, pois, Jacó de Berseba e foi a Harã, e chegou em um lugar onde passou a noite, porque o sol já era posto. Tomou uma das pedras daquele lugar e pôs a sua cabeceira, e deitou-se naquele lugar. E sonhou, e eis que era posto na terra uma escada, cujo topo tocava os céus, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. E eis que o Senhor estava em cima dela, e disse: Eu sou o Senhor, teu Deus, de Abraão, teu pai, e o Deus de Isaque, e esta é a terra em que está deitado, te darei a ti e a tua semente. E os versículos 16 e 17
Diz que acordando, pois, Jacó de seu sono, disse: na verdade, o Senhor está neste lugar, e eu não sabia. E temeu e disse: quão terrível este lugar! Este não é outro lugar senão a casa de Deus. Esta é a porta dos céus. E aqui, no texto Caminho a Cristo, em 1 Patriarcas e Profetas, né? Na página 184, diz que a escada mística que lhe fora revelada no sonho era a mesma que Cristo se referiu em sua conversa com Natanael. A escada representa Jesus, o meio designado para a comunicação. E depois outro texto de Caminho a Cristo, na página 19 e 20. Muitas são as imagens pelas quais o Espírito de Deus tem procurado ilustrar esta verdade e torná-la clara às almas que suspiram por serem libertas do peso da culpa. Quando depois do seu pecado de enganar Esaú, Jacó subiu do lar paterno e ficou abatido pela consciência da culpa, solidário e desterrado, como se achava separado de tudo o que lhe havia tornado preciosa a vida. O pensamento que acima de todos os outros lhe oprima a alma era o temor de que seu pecado alienara de Deus e de que fora rejeitada pelo céu. Com tristeza deitou-se para repousar sobre a terra nua, tendo em volta de si apenas solitários outeiros, e sobre si o véu resplandecente de estrelas. Quando dormia, uma estranha luz lhe feriu a vista, e eis que do plano que estava deitado, ambos essombreados degraus, pareciam erguer-se até as próprias portas do céu. E sobre ele anjos de Deus subiam e desciam, enquanto a glória acima ouviu a voz de Deus e uma mensagem de conforto e esperança. Assim foi revelado a Jacó o que lhe podia satisfazer a necessidade e anseios da alma. Um Salvador, com alegria e gratidão, viu revelado o meio pelo qual ele, pecador, poderia ser restituída a comunhão com Deus. A escada do seu sonho representava Jesus, o único meio de comunicação entre Deus e os homens. É este o mesmo quadro ao qual se referiu Cristo em sua palestra com Natanael, quando disse: vereis os céus abertos e os anjos de Deus subirem e descerem sobre o Filho do Homem. Apostatando, o homem alienou-se de Deus e a terra foi separada do céu. Através do abismo existente entre eles não podia haver comunicação, mas por Cristo a terra foi de novo ligada ao céu. Com seus próprios méritos, Cristo lançou uma ponte através do abismo, que o pecado cavara, de maneira que os anjos ministradores podem manter a comunhão com o homem. Cristo une um homem caído com a fraqueza e o desamparo, a fonte do infinito poder. Que coisa maravilhosa, né? Então, aquela ilustração usada por Cristo lá com Natanael, né? Aquele ensino, nada mais é que foi a visão, né, da escada de Jacó, que Jacó teve, né, que o patriarca ali teve, que ele estava fugindo através de um erro, de um pecado que havia cometido, né? E seu irmão queria matá-lo, e ele fugindo então da sua casa, e ele teve essa revelação, esse escape, né? Aonde foi lhe prometido essa promessa não só a ele, pecador, mas a todos nós, né, de um resgate que é Jesus Cristo, essa ligação entre o céu e a terra, que havia sido quebrado, né, pelos pecados de nossos pais. Pela graça de Cristo foi recuperada, pela nossa salvação. E a última questão, a questão de número 11, diz que diante da alegria de encontrarmos a salvação, será possível ficarmos calados? E no que nós nos tornamos? São João, no capítulo 4, e os versículos 28 a 30 diz: quando a mulher deixou seu cântaro,
foi à cidade e diz àqueles homens: E vinde comigo e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será esse porventura Cristo? Saíram, pois, da cidade e vieram ter com ele, né? Então aqui consta aquela ilustração que Jesus teve com aquela mulher de Samaria, né, aonde Jesus ali se apresentou a ela, né, como um Messias, e imediatamente ela saiu a pregar, né, a Jesus a toda a cidade. Né, e no Desejar de Todas as Nações, na página 195, tão depressa uma pessoa que se chegue para Cristo, nasce-lhe o coração o desejo de revelar aos outros que precioso amigo encontrou em Jesus. A salvadora e santificante verdade não lhe pode ficar encerrada no coração. Se nos acharmos revestidos da justiça de Cristo e cheios da alegria proveniente da habitação de seu Espírito em nós, não lhe será possível calar-nos. Se provarmos e vimos que o Senhor é bom, teremos alguma coisa a dizer. Como Felipe, ao encontrar o Salvador, convidaremos outros para chegarem a Ele. Procuraremos apresentar-lhes os atrativos de Cristo e as realidades nunca vistas do mundo por vir. Haverá um desejo intenso de trilhar o caminho no qual Cristo andou. Sentiremos um sincero anseio de que nos rodeiam possam contemplar o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Todo verdadeiro discípulo nasce no reino de Deus como um missionário. Aquele que bebe da água viva faz-se fonte de vida. O depositário torna-se doador. A graça de Cristo na alma é uma vertente no deserto, fluindo para o refrigério de todos e tornando os que estão prestes a perecer, ansiosos de beber da água da vida. Olha que maravilhoso texto, irmãos. Então, o que acontece, né? A alegria, né, da salvação é em compartilhar com as outras pessoas que não têm esse conhecimento de Cristo como Salvador, Cristo como restaurador das nossas vidas, né? Aquele que apaga os nossos pecados e através do Espírito Santo nos santifica, né, nas suas obras, nas coisas da lei, para que possamos ser amigos de Deus. Então é maravilhosa essa lição, o que aprendemos, né, em todas as ilustrações, ensinamentos, né, da Palavra de Deus. O quão necessitamos estudar. Nós temos que sempre estar pensando em ter máximo proveito em estudar a Palavra de Deus, os testemunhos, né, em aprender mais e mais de Cristo. Meu desejo é oração a todos, irmãos, que todos possam, pela graça de Cristo, estar sendo influenciados, né, os interessados dessa mensagem, os que buscam a verdade, né, que possam, através dos canais aí do YouTube, né, do Facebook, né, no site do movimento naturista do sétimo dia, estar aprendendo a verdadeira doutrina. Essa verdade, né, que será levada a todo mundo pela graça e pelo poder do Espírito Santo. Que possamos dar o devido valor a essa palavra. Então nós encerramos aqui a lição de número 8, né? Que Deus, o Deus de Israel, possa abençoar cada um. Que os méritos de Jesus Cristo, né, e que o poder do Espírito Santo esteja sobre cada irmão, cada amigo, né, cada interessado na Palavra de Deus. É meu desejo e oração a todos. Amém. Em nosso site vocês encontrarão estudos, notícias, dicas de saúde, além de todas as nossas lições. Participem conosco através da nossa página no Facebook e assistam todas as nossas lições através do YouTube.